Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Aqui é o Nada Trivial. Estamos chegando no seu sábado, ou você pode estar assistindo em qualquer outro dia da semana. O importante é que tem dopaminas no ar mais uma vez. A gente anda bem assíduo por aqui, né? E você também tem sido bastante assíduo com a gente, porque os nossos vídeos estão aumentando de visualização. Então, já aproveita agora, já deixa o seu like, já, né? Deixe seu comentário para aumentar a visibilidade, para o YouTube mostrar isso aqui para mais pessoas. E como você sabe, o Dopaminas também é um podcast. Então, eu vou chamar a vinheta para que a gente possa começar a gravar o podcast com a dona dessa bagaça. Até já. Oi, tudo bem? Pois é, a dona dessa bagaça sou eu, no caso. Bem-vindos ao quinto episódio da quarta temporada Dopaminas, quando a filosofia encontra a neurociência e a tecnologia para a gente fazer discussões sobre os grandes temas, os bons temas, num olhar 360. Meu nome é Ana Flávia Ribeiro, sou filósofa, professora e trabalho com tecnologia, e ao meu lado, a semidona dessa bagaça toda, essa mulher aí, ó, essa linda, divina, maravilhosa, Carlinha Tiepo. Dopaminas tem algumas regrinhas, e já que a gente vai falar da guerra hoje, por favor, não levem isso a ferro e a fogo. Sim, eu e ela, a gente guerreia um pouco, saem algumas gotinhas de sangue, talvez, mas depois a gente se abraça, se beija, tá tudo certo, porque nós somos melhores amigas. Portanto, tentem não tomar partido se a coisa esquentar e subir 2 pontos acima. Talvez vocês possam pegar um porrete e dar uns nas cabeças dos outros, mas assim, não, isso é só figurativo. Certo? A gente não precisa viver em guerra. Não, né? Temos discordâncias a respeito disso. Segundo combinado, estado de suspensão de crença, EPOC, na filosofia cética, é um pré-requisito necessário que define um cético, diga-se de passagem, é a capacidade de olhar, ou tentar, pelo menos, eliminar suas paixões em uma discussão, eliminar o seu ponto de vista e abrir espaço para o campo do diferente, para aquilo que a gente não concorda, ou que a gente pensa de uma maneira diferente, porque a gente acredita que em cima disso que novas opiniões são formadas, novos conhecimentos são formados. Então aquilo que a gente falar e for útil, você guarda. O que você achar que não vale a pena, joga fora, lixeira mental, aperta lá e vai embora. Beleza? Beleza. Hoje o tema duro. A gente está numa semana de gravação onde o mundo está pegando fogo, né? Literalmente. E as guerras vêm aumentando. O século XXI, a sua escalada, apesar do Steve Pinker dizer que nós vivemos o pedaço da humanidade mais calmo, mais pacífico e proporcionalmente com guerras que menos matam as pessoas, talvez não seja isso que você esteja observando no noticiário. E eu e a Carla, a gente estava conversando essa semana e rolou essa pergunta: por que nós guerreamos? Qual é a função da guerra? Qual é a utilidade da guerra? Ela é um estado nato, inerente, natural à conformação social humana, ou ela é um construto cultural? Então não existe, já de saída, antecipando talvez o que a gente vai chegar à conclusão, não existe, Carla, um olhar único a respeito disso. Fui fazer umas pesquisas aí e antropologicamente você tem olhares distintos que falam, advogam pontos distintos, né? Mas eu vou começar com um olhar que é o olhar de um autor americano. Gostei bastante do que eu li dele. Ele se chama John Horgan. Ele é professor do Stevens Institute of Technology e ele é autor de 4 livros, entre eles um que se chama The End of War, O Fim da Guerra. E aí ele começa a batalhar contra a ideia de que a guerra tenha profundas raízes evolutivas. E ele fala que um dos memes no sentido de ideia, né? Conjunto de ideias que cola dentro da gente e se autorreplica, passando de um para os outros, mas que um dos memes mais modernos e insidiosos sustenta que a guerra é inata, que a guerra seja uma adaptação produzida em nossos antepassados por meio da seleção natural. Ele chama essa hipótese, com a qual ele não concorda, de teoria das profundas raízes da guerra. Quem advoga a favor dessa ideia? Pesos pesados intelectuais. Então, o próprio Steven Pinker, que eu citei aqui no começo, Edward Wilson, o próprio Jared Diamond, que a gente já discutiu alguns livros deles aqui, o Francis Fukuyama. Essa galera de peso aborda essa capacidade da violência e da agressão humana, não apenas no geral, mas como uma manifestação particular
envolvendo, e aí no caso da guerra, tá? Ou seja, a violência não como inata do indivíduo, uma parte constitutiva da biologia e da psique do indivíduo, que eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, mas guerra no sentido de que são ataques de um grupo contra o outro. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não voltar a falar de violência, que a gente já abordou. Sim, a violência é um item constitutivo, mas a guerra ela é uma coisa que envolve organização massiva de grupos, tá? E essa teoria argumenta que, como guerreiros que ainda somos hoje, antes do advento civilizatório, né, antes da constituição das civilizações, éramos ainda mais guerreiros do que agora. Essa teoria, ela conversa um pouquinho com o que dentro da filosofia gera muita discussão, que é o estado natural do ser humano. O estado natural do ser humano parte do pressuposto que pré-civilizações, antes das civilizações, havia um estado efetivamente natural, que a organização civilizatória ela se constituiu de uma tal maneira que certas características ou presenças na constituição humana pré-civilização foram de alguma maneira canalizadas, amplificadas ou organizadas, e o estado natural ele tem latente em si todas essas características, e que sim, que a guerra fazia parte disso. Na verdade, a arqueologia ela tem grupos que concordam e grupos que não concordam a respeito disso. Procurando em algumas escavações antigas, o primeiro traço arqueológico que se tem notícia que foi encontrado, que fala de presença de guerra ou presença de uma quantidade considerável, grupal, de mortos e feridos, por condições que aparentemente são condições de batalha, data mais ou menos de 13 mil anos. Os primeiros exércitos organizados são os exércitos assírios, que se tem notícias, são exércitos assírios. A gente está falando aí talvez de alguma coisa com 5 mil anos. E as primeiras batalhas conhecidas, narradas, são ali de 2.500, talvez 3.000 antes de Cristo. Um outro grupo, e aí nesse caso tem dois antropólogos, principalmente americanos, escreveram um livro que gerou bastante buchicho, chamado O Despertar de Tudo. Eles se opõem a isso. Eles falam que nós não temos evidências que aquelas mortes foram mortes ocasionadas em batalhas, sim, exércitos, ok? Mas aquelas mortes que foram catalogadas a princípio, 13 mil anos atrás, como sendo mortes derivativas de batalhas organizadas entre grupos, não são evidências suficientes para se sustentar que a guerra faz parte de um estado pré-natural do ser humano. E aí esse grupo advoga que a guerra ela é um construto cultural, que por motivos A, B ou C ou D, que a gente pode dissecar aqui ao longo da nossa conversa, ela se instaurou, aí sim, memeticamente, dentro da nossa cabeça, dentro da nossa concepção e visão de organização de mundo, e a partir daí, digamos assim, nós naturalizamos, não no sentido da ideia ser natural, mas nós naturalizamos no sentido de que nós incorporamos isso dentro do modo de estar natural do homem. Eu te confesso que eu não sei para que lado que eu me alinho. Eu te fiz essa pergunta no comecinho da nossa conversa, o que você acha a respeito disso, se existe uma base biológica ou neurocientífica que possa dar conta desse fenômeno, e eu vou devolver para você para a gente começar, lembrando que nós temos dois convidados, hoje o Paulo, que já é prata da casa, que vocês conhecem, e o Luan, que está aqui para falar um pouquinho sobre isso. Joia, eu queria que a gente pudesse diferenciar, inclusive, essa história do que é batalha, do que é conflito, do que é confronto, de uma organização que é a guerra. Porque se a gente olhar para a guerra, ela, desde que se estabeleceu como construto, você já tem, não pode matar civil, não tem o prisioneiro de guerra, tá? Então ela tem uma opção de regramentos, né? Então ela me parece mais organizada do ponto de vista social do que uma batalha. E compreender a batalha como mais natural deveria estar diretamente relacionado à percepção do uso do recurso. Porque eu acho que é um pouco sobre isso. Eu tenho um grupo que consegue, sei lá, plantar e acumular grãos e colocar isso num silo. E tem um outro grupo que não teve o mesmo sucesso. Então, ele vai lá e rouba o recurso do outro através de uma batalha, através de uma invasão, Então, eu acho que esse tipo de vivência é bastante antiga. Até porque
Se a gente for recordar o enfrentamento que existiu do Homo sapiens com outros gêneros Homo, de tal sorte que só sobrou a gente no fim da história para contar, especialmente ali em 50 mil antes de Cristo, em que, numa região muito calma ali do Oriente Médio. O Harari tem uma definição ótima. Ele fala que o Oriente Médio é o ringue de boxe da humanidade. É maravilhoso. Então, exatamente por ali, né, você teve a grande batalha 50 mil anos atrás que o Sapiens ganhou dos outros grupos, especialmente no Neandertales. Mas né? essa batalha, ela foi uma batalha figurativa ou uma batalha Então, mesmo? esse é o ponto, porque, inclusive, aí não existe um dado arqueológico suficientemente robusto para a gente poder definir o quão organizados esses grupos estavam. Mas já tinha havido anteriormente, me parece que há 85, 90 mil anos antes de Cristo, esse número pode estar um pouquinho errado, mas é mais ou menos essa distância, uma outra batalha no que o Sapiens perdeu e voltou para o sul da África. Porque ele é oriundo do sul da África, e você tem esses grupos que estão mais do norte, mais ali no Mediterrâneo, meio que segurando a subida desse povo para os recursos do Mediterrâneo. Porque o pau ali é por conta de você estar no deserto e ali ter uma abundância, que seria a Grécia, vários povos ali, que vai melhorando o acesso ao recurso. Então, um pouco a briga é por causa disso. Depois tem toda aquela história lá do mar Adriático e tal, que também são campos de batalha importantes por causa de recurso. Mas o barato é pensar que, por causa da linguagem, você começa a ter uma estrutura na batalha. E isso pode ser o começo da guerra, porque o que me parece é que vamos lá, vamos arrancar na mão. Tipo, como se você pegasse um grupo de animais. Mas isso é escaramuça, né? Isso são escaramuças, né? As escaramuças são Exato, pontuais. seus animais E elas botar prescindem de uma recurso ali. organização política, né? Porque a guerra, segundo Clausewitz, o Karl von Clausewitz, que é um dos pensadores e era, né, um militar extremamente potente, ele foi de 1780 até 1831, por aí. Ele definiu a guerra como a continuação da política por outros meios. Sim. Mas o grande barato, me desculpa a expressão ruim, a grande questão é pensar que guerras são conflitos de comunidades políticas, e aí por isso que eu estou te falando, isso eram escaramuças, né? Não havia essa organização política, que pretendem governar ou influenciar um determinado território. E essa é a característica comum à guerra. Então, ela necessita de uma organização social mais robusta. Esse é o ponto. Por isso eu advogo, mesmo pensando nas questões mais naturais, que a gente precisa de um nível de elaboração daquele regramento, daquele jogo, inclusive para que ele possa ser praticado com mais constância. Percebe? Porque eu posso me caracterizar como um Estado guerreiro, que era o caso da Grécia, sim ou não? Sim. Né? Porque, mongóis. Vem cá, Sócrates, que era um soldado, se aposentou como militar. Sócrates foi militar. Né? Então, não é incomum você encontrar essa constituição de um Estado que se estabelece como base guerrear. Então, o primeiro estudo mais profundo da guerra, da arte da guerra, né, fora, obviamente, os estudos chineses, né, clássicos, que são até mais antigos, da Batalha de Tucídides, né? Os lacedemônios e os espartanos contra os atenienses. E ali você já vê, nessa descrição, toda uma estruturação, uma dissecada da psique coletiva que leva a um estado de guerra. Então, a questão do ganho e da perda, do atacar por se sentir numa posição inferiorizada, da projeção, teoria dos jogos, inclusive. Não, e estratégias como deixar aquela população passar necessidades, sem recursos, sitiar, né? Como que invade, o que usa primeiro, vai flecha, vai isso, vai aquilo. Isso tudo é uma organização muito mais complexa. Que profundamente dependente da linguagem. Exato, esse é o ponto. Uhum. Então, sem linguagem, você não tem como organizar tudo isso. Com certeza. Né? Agora, imaginem que refinamento nós chegamos, que é essas notícias dessa semana, de que você tem um Estado, que é um Estado guerreiro. Uhum. Israel é um Estado guerreiro. Uhum. Que se organiza para ter uma fábrica que vai suprir
os seus inimigos dos equipamentos eletrônicos que eles vão usar. Aliás, deixa eu só fazer um ponto. Vale a pena ler um livro. Depois, se vocês quiserem, a gente deixa nos comentários, eu coloco aqui, que se chama Mossad, Os Carniceiros de Kidon. É um livro escrito por um peruano, um jornalista peruano, extremamente bem escrito, onde ele organiza no formato contando cada um dos grandes atentados ou grandes assassinatos cometidos por uma equipe interna do Mossad, que se chama Kidon. Kidon é baioneta, é considerado o braço longo de Israel e os responsáveis pelo exercício da vingança e pelos assassinatos, que nasceu justamente depois da Segunda Guerra Mundial, no intuito de começar a caçar os nazistas, né? Começar a caçar os nazistas que fugiram e se ocultaram, principalmente países da América do Sul foi um celeiro para eles, e como é que o Kidon se organizou e como é que o Kidon, depois que terminou esse processo, passou a ser utilizado por Israel como um braço para alcançar os inimigos que geograficamente podiam estar dispersos em vários locais do mundo. O livro é brilhante, Carla. Massa, muito. Sim, óbvio, conta histórias terríveis, mas conta a estruturação de todo um aparato comunicacional. Então, assim, eu, de fato, fiquei pensando, assim, de cara, quando começou a sair essa história que explodiu o Page, não é possível que você tem, sei lá, um vírus que, né, hackeou Não, eles o sistema, compraram, o serviço secreto a hora que eu ouvi a história inteira, eu falei, caraca, velho, isso é de um nível de refinamento. Eles e de um compraram uma fábrica na planejamento. Hungria e eles fizeram... De 30 anos, 40 anos, sei lá eu quanto tempo. Isso é um nível de estratégia, Maluco. de inteligência, de antecipação e de paciência. Porque imagina, você já tem um mecanismo, sei lá. Eu fico pensando, cara, puto da vida com o inimigo, porque é um inimigo, tanto faz. Um tá puto com o outro e eu não tô aqui pra tomar partido, mas o fato é que você tá puto com o outro lado e você tem um botão que se aperta, que explode, você espera para ser o melhor momento, melhor circunstância. Isso é um nível de estratégia e de manutenção de um estado de poder. De tensão também, né? E assim, e um grupo que seja provável, entra presidente, sai presidente, primeiro-ministro, acontece o que for que acontecer, e essa estrutura se mantém quase como, sei lá, uma seita, uma legião daquilo que vai manter esse nível de inteligência, porque é uma resistência super importante. Eu não vou questionar se ela é válida ou não, mas me chama a atenção o fato de que nós não estamos falando de um processo reacional, percebe? Porque a batalha, a agressividade, a violência, ele é reacional. Você me agride, eu te agrido e nós estamos aqui no pau. A guerra é uma coisa muito mais planejada, não é reativa, muito pelo contrário. Quem reage erra. A guerra ela é declarativa, né? Exato. E aí ela vai precidir de uma opção de detalhes, como assim, o que é um crime de guerra, sabe? É uma coisa que para mim são construtos que eu tenho dificuldade de elaborar. Eu tenho aqui um material a respeito disso, a gente pode falar. Mas, então, nesse sentido, parece ser que o seu pensamento se alinha mais com a declaração de que a guerra ela se alinha a um construto cultural, diferente de escaramuças, diferente de batalhas, mas mesmo nesse sentido, se ela racional, eu acho. Esse é racional, mas se ela é engraçado, né? É o treco mais racional e irracional que tem. Não, mas esse é o ponto. A racionalidade não obrigatoriamente te entrega valor. Não, né? Sim, mas nesse sentido, talvez a gente possa chegar a um acordo, não sei, estou em dúvida aqui, que a guerra ela é um construto, ou seja, ela veio a reboque da construção derivativa da construção da capacidade humana de se auto-organizar, organizar os grupos, a raiz do aparecimento da linguagem, até aí estamos de acordo, porque precisa disso, mas parece ser também que ela é quase um caminho que é impossível de ser trilhado, melhor dito, parece ser que é impossível que a gente trilhe o caminho da comunicação intrapessoal e interpessoal e de grupos sem que isso derive na utilização disso para um estado de guerra. O que eu quero dizer é que o estado de guerra parece ter sido uma consequência quase, tá? Pelo amor de Deus, quase natural do fato de que nós mantemos essas organizações linguísticas, essas organizações organizacionais, elas estão ali
e que o estado de violência ou o estado natural humano, que Hobbes, por exemplo, advoga que é o estado natural de embrutecimento, de medo de perda da vida, de disputa, ele encontrou na linguagem a maneira de se organizar e memeticamente aquilo cresceu. Sim, isso sim. Justificando a violência. Uhum. E esse é um ponto importante que eu considero na guerra. Uhum. Porque, de alguma forma, seja porque você tem normas, seja porque você tem os chamados crimes de guerra, existe uma legislação, existe todo um grupo que vai lá julgar. Eu acho engraçado, eu joguei uma bomba lá porque eu estou em guerra e alguém vai julgar se a bomba que jogou pode, se não pode. Acho isso muito louco, que exista uma validação global do que se pode fazer numa guerra e o que não se pode. Então, a guerra está baseada, gente, já vou chamar o Paulo. Paulo, se você está aí, entra para a gente já falar. Mas você tem hoje em dia uma maneira, porque a gente saiu do aparato biológico, digamos assim, a gente está indo agora para o aparato moral, né? E a grande pergunta que se faz é, podem as guerras ser morais? E existem 3 grandes teorias que falam da possível moralidade e de como se trata a questão da guerra. Uma é a Realpolitik, ou o realismo na tratativa da guerra, o outro é o pacifismo, e a terceira é a teoria da guerra justa. Então, entre uma, outra e outra, a gente vai se equilibrando segundo as circunstâncias. Paulo, você está aí, cara? Estou aqui. Então, bem-vindo, boa tarde, noite, dia, já sei, não sei que horas vocês estão vendo isso daí. Paulo, entre realismo, pacifismo e teoria da guerra justa, como é que você fica? Ficou na teoria da guerra justa por um simples motivo. Eu acho que primeiro a gente tem que trazer o que tem sido estudado, como e aonde em relação à biologia, ambiente, no contexto da guerra. A gente tem algumas linhas de estudos, ela é uma linha de estudo que tem pelo menos mais ou menos, acho que 25 anos, 30 anos, quase 3 décadas, e eles utilizaram estudos genéticos em gênios, mais recentemente, estudos genéticos de ampla associação genômica, que a gente chama de estudos GWAS, é o que tem de repertório em termos em termos de estado da arte, mais refinado hoje em dia, que tenta estabelecer funções para esses genes em relação a comportamentos, comportamento de grupos. E existem estudos que, por exemplo, associam determinados genes, principalmente genes relacionados a eixos hormonais, mas também genes relacionados, que ainda não tem uma relação muito específica, a espectros políticos ideológicos. E você consegue estabelecer hoje, mais ou menos, com um grau de granularidade não muito bom, uma predição de acerto de pessoas que têm uma determinada combinação genética, se ela tem, na média, uma predisposição a ser de direita ou esquerda. Isso é interessante, porque quando a gente fala de organização social, a gente também está falando de organização política, que, consequentemente, é uma organização moral, e que entra no que você estava falando, Ana. E é importante porque o que justifica a guerra é quando você tem a ameaça de um inimigo em relação a um estado de coisas que você considera importante para aquele grupo, seja o aspecto da sua sobrevivência, seja no aspecto do seu modo de vida, seja no aspecto da sua religiosidade, por exemplo. A gente teve muitas guerras ao longo da civilização que foram justificadas em nome da religião, da crença em Deus, assim como a gente também tem hoje guerras, não tanto, mas assim, hoje já saiu fora de moda você ir para a guerra por conta de amor à pátria. Pouquíssimas pessoas fazem isso hoje em dia, a Mas, não ser com Paulo, exceção talvez os Estados Unidos. eu quero te perguntar Sim, uma coisa, que eu tenho um pouco de dúvida. Queria ouvir tá. sua opinião. É fato, você acredita mesmo que existiram guerras, o que as pessoas lançaram mão de armas e se expuseram em favor de defender um Deus, ou isso foi uma justificativa para que as pessoas estivessem lutando por outras coisas? Tipo recurso, tipo Depende do terra, layer. tipo. Não, eu acredito que Depende do layer. Eu acho que essa noção, ela é é que ela é muito moderna. indissociável, Paulo. Nesse sentido, quando você alia a figura religiosa, você alia a figura religiosa a um estado de coisas externo. Sim, Esse sim. estado de coisas externo é indissociável da figura do divino. Então, o Sim, porque divino a está associado prosperidade, o bem-estar, tá tudo Exato, relacionado a o isso. divino está associado à sua firme convicção de que você está representando
o olhar do divino, e aquele olhar do divino ele é materializado Mas é porque em aspectos justifica, no físicos. sentido de cada um dos Não, combatentes. não, Mas não não. de quem puxou a espada lá em cima. Porque, assim, o pouco. Fato que eu não sou grande conhecedora, né? Mas o pouco que eu li sobre cruzadas, sobre as próprias guerras que hoje a gente tem no Oriente Médio e tal, vai me parecendo que a história da religião sempre vem como um verniz para justificar Ela por não é um que as verniz, pessoas vão lançar a porque ela é mão da parte guerra. porque ela é parte do pacote, Carla. É, Os combatentes, eles estão lá também por causa daquilo. Eles poderiam estar lá sem aquilo, sim, mas o também faz parte daquela premissa fortalece. social. Não sei se fortalece ou enfraquece, aí depende, tá? Eu acho que de verdade vai depender. Mas faz parte daquela premissa de que o divino, conforme eu o encaro, seja Deus, seja Alá, seja o totem ali, né? Seja o meu Deus, etc, etc, ele representa uma configuração de mundo ao qual eu estou defendendo. E aquela configuração de mundo inclui a terra, inclui os meus valores, inclui a minha religiosidade. Paulo, e já para devolvendo para vocês, só antes de continuar, 3 segundos, eu acho que eu queria só citar aqui quais são as 3 políticas, os 3 olhares éticos ao redor da guerra. Tá? Então, você tem primeiro a teoria do realismo, que segrega completamente a moralidade da ética necessária para se entender a questão da guerra. Então, no olhar do realista, a moral ela não pode ser levada e considerada quando se está falando do fenômeno da guerra. Você não pode fazer isso, tá? Existe uma segregação moral que entende que se a guerra é a continuação da política por outros meios, quando você está em estado de guerra, a única regra que conta ou é a do direito do mais forte à liberdade, qualquer outra regra contrária aos interesses, seja do seu grupo, seja do seu Estado-nação, seja daquele conjunto de variáveis nas quais você se define, não pode ser tida em conta. A única política correta nas relações internacionais é a Realpolitik. Essa é a premissa. Mas a guerra também, para no realismo político, ela só deve ser travada se servir aos interesses do Estado. E uma vez travada, o Estado tem que fazer tudo para ganhar e colocar-se numa situação de vencedor. Ou seja, nesse sentido, os realistas tendem a pensar que a guerra está fora da moralidade. Por exemplo, o clássico dito, no amor e na guerra vale tudo. Tá? Então, esse é o primeiro... É um conceito moderno, correto? Porque parece que ele é uma das correntes que vai, inclusive, alimentar a conformação do direito internacional e da geopolítica nas relações internacionais. É uma corrente de estudos, inclusive. Mas pode continuar. Então, é que esse realismo ele se divide em dois grandes blocos. Para completar, tem isso. É rapidinho, tá? O realismo descritivo em relação à guerra, tá? E o realismo normativo. O realismo descritivo, ponto de vista segundo o qual estados não podem se comportar de forma moral. O Estado ele não pode se comportar de forma moral. O Estado é motivado por questão de poder e por poder, segurança e interesse racional. Então, nesse sentido, para servir os seus cidadãos de uma forma mais eficaz, eles não podem agir moralmente porque eles estão numa arena internacional onde existem outros estados dispostos a fazer tudo para alcançar os seus objetivos. Outro tipo de realismo é o realismo normativo. E esse realismo, realismo normativo, vai vir o justum bellum, que é a que a gente vai falar, que é aquela que está no meio do caminho, né? Um olhar da guerra no meio do caminho. O realismo normativo pretende estabelecer como os estados devem se comportar na cena internacional e durante a guerra. E ele independe do realismo descritivo. Um pode ser verdadeiro, outro pode não ser verdadeiro. Os estados devem ser amorais em matéria de relação internacional e devem ser prudentes, porque se eles agirem com base nos seus princípios morais, eles vão ser explorados por estados menos escrupulosos. Então, olha-se pelo interesse nacional. Quer dizer, Aninha, se o outro pode não ter escrúpulo, é melhor que eu tenha menos ainda. É isso. Então, quem defende o realismo, seja o normativo, seja o descritivo, são os grandes nomes da guerra. Modernamente, por exemplo, o Henry Kissinger,
política dele é o melhor exemplo do Realpolitik. Tucídides, como eu falei lá atrás para vocês, Thomas Hobbes, que advoga que o estado natural do ser humano é o estado embrutecido de violência, onde o dever da sobrevivência exige a figura de um estado forte que normative esses Quer dizer, o direitos. Estado normatiza a agressividade natural. Normativa, segundo Hobbes, sim. Ele tem essa função, é o Leviatã. Tá? Tá. Leiam o Leviatã porque ele é maravilhoso, gente, é super fácil de ler, é maravilhoso. A segunda grande corrente da guerra, e aí, Paulo, eu vou falar rapidinho para passar para você, é o pacifismo, dentro da ética, que é o caminho totalmente oposto. Não separa a ética da guerra. Os pacifistas entendem que, ao contrário dos realistas, a guerra pertence à esfera moral. Então, é o extremo oposto. Então, a dificuldade nesse caso é que, para um pacifista, nenhuma guerra tem justificação moral. Nenhuma. Nenhuma guerra pode ter nunca justificação moral. E aí você tem dois tipos de pacifismo moderno. O consequencialista, que fala que não se deve porque as consequências estão erradas, e o deontológico, que prega que não se pode ir para a guerra por um princípio, Kant, né? Por um princípio de fazer as coisas corretas. E muito do que a gente vê hoje em dia é a teoria do justum bellum, é uma expressão latina, que fala que nem todas as guerras são imorais, que é essa que o Paulo está se alinhando. Só que, Paulo, você sabe aonde nasceu a teoria da guerra justa? Pensamento cristão, Não. meu amor. A teoria da guerra justa, ela é um pensamento cristão que trabalha o problema moral da guerra. Em sua essência, essa resposta, ela vai tentar dizer o quê? Que a guerra, ao contrário do que pensam os realistas, é sim abrangida pela moral. E que, apesar disso, encontra o que pensam os pacifistas, às vezes ela tem justificação. Quais foram os principais pensadores desse modelo de guerra? Nesse modelo, quem que pode dizer que guerra é justa e que guerra não é justa? Tem um tribunal que vai fazer isso? Passa do pressuposto do olhar, normalmente, no caso grego, né, porque Aristóteles defendia isso, Cícero, entre os helênicos também, a figura do líder. A figura do líder não é aquele que, por sua concepção guerreira de per si, mas por sua concepção de conhecimento. E para Aristóteles e para Sócrates, conhecimento equivale a episteme, né? Equivale a um lugar moral melhor. Episteme e moral, aí elas estão profundamente interligadas. Seria esse o papel da ONU no tempo que a gente vive? Seria o papel do rei. Tá, mas não tem mais um rei. Então não, porque aí o que acontece? Não se trata de instituições. A moral, nesse caso, ela é baseada em um profundo exercício primeiro individual e depois por uma elite. A ONU, ela prescinde da ideia da elite. Né? A ONU, ela é democrática. Só terminar, Paulo. Então, e aí, só que ela perdeu força, não? Basicamente, sim. Basicamente, sim. E quais são os outros nomes importantes, então, nessa tradição cristã da guerra justa? São Tomás de Aquino, Santo Agostinho também defendeu. E, mais recentemente, a guerra justa é o que está na base, Carla, daquilo que você está falando. Convenção de Genebra, de 1949. E ela tem algumas regras. Primeiro, causa justa. O Estado só pode declarar guerra pelas razões adequadas. Reta intenção. O Estado só deve fazer a guerra devido a uma intenção correta. Autoridade apropriada e declaração pública. Para que uma guerra seja justa, a decisão de um Estado entrar em guerra deve ser tomada pelas autoridades competentes, de acordo com as leis desses Estados, e dado a conhecer essas razões aos seus cidadãos e aos seus inimigos. Ela deve ser o último recurso. Ela tem que ter uma probabilidade de sucesso, então você só pode entrar em guerra se você tiver uma probabilidade de ganhar, e ela tem que ser proporcional. Olha que coisa interessante. O estudo da guerra é fascinante do ponto de vista filosófico, sociológico, e eu acredito que do ponto de vista psicanalítico também, porque botou nesse bolo uma série de coisas. Paulo, desculpa te interromper, mas eu precisava pontuar. É ótimo você ter contextualizado, porque eu consigo pegar daí e fazer um gancho sobre a minha linha de raciocínio individual em relação a isso. Quando você fala do realismo, é importante falar sobre ele, inclusive, nas instituições de organização e normatização que a gente tem na geopolítica,
geopolítica, no direito internacional, porque são essas instituições que existem hoje, elas nascem desse princípio do formalismo. O que a gente está vendo com a crise das guerras atuais contemporâneas surgindo e da incapacidade dessas instituições, como principalmente a ONU, em tentar estabelecer uma ordem, um processo de pacificação, está justamente na incapacidade dessas instituições conseguirem responder efetivamente esse processo de transição que a gente está passando por um outro modelo, por um outro olhar de guerra. Eu, particularmente, acho que o modelo da guerra justa, ele faz sentido pragmático, simplesmente porque a gente reconhece que existe uma natureza ou uma condição biológica e existe também o fator ambiental, social. Não dá para romantizar, e é isso que eu acho que essencialmente a lógica pacifista faz, o homem como destituído da violência. A violência, ela é um fato e ela existe porque tem uma função evolutiva e uma evolução de sobrevivência. Quando a gente escala para uma dimensão da societária, que é a violência aplicada às massas, que é isso que a gente está falando, que é a guerra, existe um ponto que eu acho que a gente precisa também tocar, independente dessas três vertentes que eu falei, que eu acho que a mais tecnopragmática, digamos assim, seja esse última corrente, que envolve a questão da guerra como justa. E aí eu também pergunto para você, Aninha, porque não ficou muito claro para mim, se a justiça que essa linha de pensamento defende é uma justiça que elas tomam como universal, é uma moral universal, ou ela é uma corrente Não, do seu tempo cultural? ela é, na verdade, porque assim, vamos só estabelecer uma coisa, tá? E essa é a minha crença, e aí é que eu tô falando do ponto de vista da crença. Por mais que a gente ache que não, a guerra, ela é extremamente racional. Ela é a violência racionalizada e aplicada da maneira mais racional possível. Ela é irracional do ponto de vista do indivíduo, extremamente racional do ponto de vista coletivo. Então a gente não está falando dos horrores e da desgraça da guerra nesse momento, com quem está tendo uma bomba caindo na sua cabeça, está sendo explodido vivo. A gente está falando de uma questão de constituição, porque se você olha do ponto de vista do indivíduo, ele é um troço absolutamente irracional. Mas do ponto de vista de organização societária e de Estado, ela é extremamente racional, diria necessária dentro das organizações que nós temos aqui. Paulo, ela é, na verdade, eu acho que a tentativa do Estado contemporâneo de se equilibrar, na verdade, com o equivalente à assunção, de assumir o fato de que o multilateralismo existe, fronteiras existem, Estado é uma organização que precisa, de alguma maneira, ter validado coletivamente o seu poder de coerção e o seu poder de violência, de uma tal maneira que não se caia no aspecto... Porque o problema do pacifismo é basta um não ser pacífico que rolou por água abaixo todo o conceito, né? Não existe pacifismo se ele não for literalmente entendido como uma ética total. Ela é uma ética totalitarista. Ela é totalizante nesse aspecto, né? Se ela não for apreendida por todos, ela desaba. Não existe um semi-pacifismo. Não existe. Mas, ao mesmo tempo, também, você pode descaracterizar o Estado, a força de Estado do seu inimigo, para que ele não tenha como se organizar na estrutura de guerra, seja porque você escraviza, seja porque você domina, seja porque você rompe com a estrutura de Estado do seu inimigo, e isso tira o pé de igualdade da relação de guerra. Então, é que guerra é sempre entre organizações um pouco mais ou um pouco menos, elas não precisam estar assim, conformadas. Então, mas assim, guerra dos 100 anos. Se você tira a oportunidade do outro de se organizar... Tira guerrilha, mas dependendo trazendo para os dias de hoje, a Palestina não tem um Estado conformado, mas ela tem uma guerrilha extremamente potente, extremamente poderosa. Possível se chamar de guerra? É possível. Uma situação como essa, onde você não tem
Depende. A imprensa... Dentro do direito internacional, não. Não, mas a imprensa fala guerra contra o Hamas, porque como você não consegue organizar a Sim. Palestina em um Estado, você foca o que seria o construto, né, o braço de organização, você faz uma falsa equivalência a um outro Estado que está em guerra. Hezbollah. Hezbollah é um outro problema, porque o Hezbollah está abrigado dentro de um Estado constituído, que é o Líbano. Dentro desse Estado constituído, ele é entendido como uma força autônoma. Guerreiros e comerciantes, Carla, são as duas grandes forças autônomas que constituíram todos esses movimentos de cooperação e de batalha, né? Então, tanto é que ao longo da história, o Paulo acho que vai concordar comigo, normalmente o guerreiro se opõe ao comerciante. Muitas vezes o comerciante financia o guerreiro, mas o guerreiro ele não pode crescer até um determinado ponto onde a guerra seja um impedimento. Então, guerreiro e comerciante eles estão sempre em conflito. Tá, mas é interessante isso que você falou, porque o pacifismo ele usa de coerção para se colocar, para se impor. Por exemplo, se a gente tem, a gente evita guerras muitas vezes com mecanismos coercitivos que vão gerar algum tipo de prejuízo para que aquele player que queira a guerra seja dissuadido disso. Então, existe um processo contraditório no movimento pacifista, que é o processo de higienização do indivíduo, da massa, porque dizem para ela, olha, é possível ser pacifista, tá? Mas a que preço e a que ponto? Dado as condições históricas, civilizatórias e dadas as condições do que a gente pode chamar de condição humana, seja pela biologia e outras coisas mais. Mas um ponto que eu acho que é lúcido, quando a gente fala da guerra como do ponto de vista dessa escola justa, é que considerando todo esse aparato que já está dado de que existe a violência como um fenômeno que tem lastro biológico, que está dentro de um contexto social variado, cultural ao longo do tempo. É fato que, dado isso, a gente pode estabelecer uma ética que justifique quando, como e por que a guerra ela deve ser deflagrada. Mas a questão também que é importante, e eu acho que eu discordo de você nesse ponto, Ana, que quando a gente fala do coletivo, eu acho que, e aí coletivo no conceito de massa, eu acho que a lógica do indivíduo, da individualidade, ela tende a se diluir e ela tende a dar vazão a efeitos mais primitivos, mais instintivos do processo de tomada de decisão. Mas esse é quando Mas isso é quando em batalha, Paulo. A guerra ela não é travada. Existe sempre uma porque ela é pré-guerra, tecnocrática. né? Não, porque ela é tecnocrática. Existe sempre uma pré-guerra. A gente fala da guerra quando ela já está consolidada, mas até você chegar ao estado de guerra é um longo caminho que tem que ser percorrido. E nesse estado de pré-guerra são seguidos passos muito racionais. É isso que eu quero dizer. Então assim, a guerra ela não é instintiva nesse aspecto. Não é. Ela não é instintiva, Paulo. Ela é cultural. Mas ela é construída. Sim, ela é racionalmente organizada. Ela pode ter objetivos e intencionalidades escusas. Ela pode manifestar um porquê e, na verdade, ela tá acontecendo isso com certeza, mas isso também no amor é assim, né? Nesse sentido, no amor é assim também. O amor é até mais do que... Eu concordo com esse sentido, mas eu estou falando do processo de manipulação da justificativa da guerra para as massas, para o cidadão médio. Mas as porque o massas cidadão médio que vai dar a vida dele, ele precisa ter uma justificativa forte o suficiente para que ele arrisque a vida dele. Normalmente, historicamente, quais eram essas justificativas? O amor à pátria, defesa à pátria, religião, crença religiosa. Então, Paulo, mas o amor à pátria ainda é o principal compelling das guerras organizadas hoje em dia. Elas podem se dar por recursos naturais. Acho que assim, super né, válido, mas a gente não pode desprezar o conceito da unicidade, porque existe uma unicidade, né, nessa violência estruturada, porque aí é a violência estruturada, né? Existe uma unicidade muito forte, existe aquilo da convergência de valores em cima de um grupo específico, que é um grupo cultural, cercado por fronteiras mais ou menos rígidas, mais ou menos definidas, e que tem um propósito mais ou menos comum. Isso é o cúmulo da organização societária, Carla. É o cúmulo. O que o Luan será que tem para falar para nós? Boa, Luan. Paulinho, você já volta, um minutinho. Você tá aí, cara?
Olá, Eu tô. Tudo diga bom? tudo. Eu fiquei pensando sobre o que vocês falaram aqui, sobre as diversas coisas, e o rumo da minha conversa foi mudando na minha cabeça. Uma coisa que eu percebo de cara, assim, é que a semiótica da guerra está impregnada em tudo quanto é lugar. Eu consigo até imaginar qual que é o caminho que ela veio, né? A gente não pode negar que o estado de tempo e espaço que a gente está agora é consequência de tudo que veio antes dele. Então, eu consigo imaginar o guerreiro, caçador-coletor voltando e tendo seu prestígio e todo o crescimento em torno dessa figura, mas entendo que nesse lugar a gente ainda está falando de um lugar de batalha, de combate, uma coisa mais primitiva que não entra na guerra. Mas pensando na força que essa figura tem na história, e, e aí eu não consigo deixar de pensar em vasopressina e ocitocina, porque eu acho que há muito disso na guerra. Eu acredito que tenham dois tipos de pessoas na guerra, assim. Existem os frios e calculistas que possivelmente jogam xadrez com a vida alheia para benefícios próprios. E sim, existem aqueles que são movidos por ideais profundos de amor à pátria, de proteção, e que a guerra acaba se resumindo, às vezes, a uma questão de alteridade, do nós e eles. Então a gente define o nós e eles a gente guerreia. E eu fiquei pensando muito sobre o lance da moral que vocês falaram. E, cara, eu acho que só tem sentido a gente falar numa guerra com moral se a gente estiver falando de um mundo maniqueísta. Aí você tem o bem e o mal, e os anjos puxam as suas espadas contra os demônios, e eles estão fazendo o que é certo porque é o correto. Mas não é a visão que a gente tem no mundo, está longe de ser a realidade, essa dureza, né? As guerras hoje me parecem ser movidas muito mais por brigas de ideias, brigas de construtos, conceitos diferentes, que vão se degladiando e se tornam o que se tornam. Quando vocês falaram sobre as cruzadas, eu acredito sim que muitas pessoas foram movidas por uma fé e uma crença extrema de que o correto era eliminar aquelas outras pessoas, porque aquelas outras pessoas nem eram as mesmas que eles, nem Mas você estavam no está mesmo. você tá correto em diferenciar dois aspectos que são bem distintos. O indivíduo que, com poder, arquiteta os movimentos de guerra e o indivíduo que está na linha de batalha. São mobilizados por estímulos completamente distintos, né? E por isso mesmo, acho que tem uma parte dessa história que, assim, na hora que você está lá na frente sofrendo e se vinculando com aquele grupo, às vezes você vai encontrar níveis de vínculo e de afeto que você não encontrou na sua vida toda. Percebe? Existe um espaço, Sim, inclusive, para eu me sentir útil, amado, forte, potente. Eu acho que se manipula com essa natureza humana, isso sim da natureza humana, para lutar sobre os interesses específicos que se veiculam, né? Hoje, como você disse, as guerras quase encostam numa abstração, né? Elas se namoram sim, com um nível de abstração absurdo acerca do que estamos lutando. Porque eu Verdade. não poderia dizer simplesmente eu quero o petróleo do outro lado. Isso não seria, não cairia na guerra justa que a gente conhece. Eu poderia dizer, não, 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 mas eu queria aquela montanha ali que tem um ferro, um minério de ferro que eu quero ali para mim. Não pode, isso não. você não pode. Ah, eu quero aquela Mas você água pode. do Rio Amazonas. Não pode. Agora, ah, esta terra é a terra prometida, ou esta terra é a terra que meus antepassados viveram. Isso pode. Então, o tipo de justificativa, curiosamente, deixou de ser natural e ser o que de fato importa, que é o recurso, para se transformar numa ideia. Sim. Por uma luta quase que, né, como você trouxe Comunistas na... versus, Exato. é, Mas veja, se eu Whatever. investir a guerra disso, eu posso lutar pela reserva de petróleo, percebe? então, mas esse é o princípio. Por isso que a sua Nossa. ideia lá atrás da construção da guerra como um vetor cultural, eu comecei a conversa para pular no seu pescoço. Falei, puta, ela tem um ponto aqui.
E porque é isso mesmo, né? Você vai construindo as argumentações e os arcabouços de justificativa e não tem uma justificativa única, Carla. Eu acho que não tem um olhar único. Eles são sempre um pouco mais Acumulativos. cumulativos, sutis, refinados, pensados, sendo construídos lentamente, pouco Não, a pouco. porque a hora que. Sério, para mim, me A chocou. pré-guerra é muito mais Não, me importante que a guerra. chocou a ideia de que você tenha uma coisa articulada 30, 40 anos, para que num dado momento, num dia X, onde isso for importante, eu seja capaz de explodir 4.000 pessoas que estarão em qualquer lugar que eu não sei onde é, que estarão com um filho recém-nascido no colo. Eu não posso considerar isso minimamente. Mas esse é o mesmo argumento de vamos jogar uma bomba para acabar a guerra logo na Hiroshima e Nagasaki, né? Não é uma, duas, Mas né? aí, ó, Sim, eu não sim. fico com a dúvida se alguns tipos de psiques deturpadas, e aqui eu vou resvalar na psicopatologia, inevitavelmente, se elas não Usam a acabam guerra. em parar nessas posições sociais, onde elas desfrutam de uma sensação de poder, porque você imagina a psique do organizador de tudo isso. O Se ele regozijo, estiver você quer vivo dizer, né? ainda, isso, ele se regozijou. O Olha o meu regozijo. plano. Rola até uma energia libidinosa. Você assim. sabe que- Vamos voltar nisso. Você sabe que, assim, fica aí, Talon, que isso aí conversa com o que você está falando. Eu vi uma pesquisa falando que, sei lá, eu não lembro se é 4 ou 14%, não importa, mas é um número, ou 4 a 14% da população asiática é descendente direta de Gengis Khan. Por quê? Porque, em sua determinada época, ele foi o maior conquistador da história da humanidade. E não existia um ser definido hoje pelos nossos olhares mais psicopata do que Gengis Khan. Não existiu. E uma vez conversando com um psiquiatra, falando sobre transtornos, né? Esses transtornos mais importantes, fosse a bipolaridade, fosse uma sociopatia, uma psicopatia, ele me disse, Ana, o que nós entendemos hoje como uma doença, em seu determinado momento, era um asset. Era um asset na mão. Era um asset. Então, na construção cultural da guerra, talvez esses seres sejam A necessários. gente está revisitando esse lugar, hein? Não sei. Desculpinha. Mas manda lá. Estamos revisitando esse lugar. Não, mas Está cheio de sociopata e psicopata graçando por aí agora, nesse Então, exato momento. mas assim, sem uma utilidade, né, do ponto de vista da sociedade. Sem uma utilidade do ponto de vista da sociedade. Porque o que você vai me dizer é que num estado de guerra, num estado de violência, esses caras são necessários. E é o que eu estou te dizendo. Num estado de guerra, ao suprimir o estado de guerra do cotidiano das pessoas, aquele cara deixa de ser necessário. Então ele passa a ser um problema, ele deixa de ser parte da solução e passa a ser o problema, partindo do pressuposto que a guerra é um construto vestido como uma parte da nossa pele social. Ele deixa de ser solução, ele passa a ser problema. Agora, você falou uma coisa, vou pedir para o Luan me ajudar aqui a responder, já para o Luan poder participar mais um pouco com a gente aqui, porque já foi quase 1 hora de episódio. Né? Que o episódio passando rápido, né? Exatamente. O Zelensky, então vamos particularizar o Zelensky. caso. O Zelensky foi sei lá, ele era ator Ator de comédia. Ator de comédia, era uma figura dessas que a gente tem umas aqui. Era um Big Brother. A gente tem umas aqui que querem, às vezes, ir pegar o poder na mão. E presidente de um país, né? E aí você disse assim, uma nação, para entrar na guerra, eu fiquei martelando isso na minha cabeça, ela tem que ter uma certa probabilidade de sucesso. Sim. Zelensky, que é isso? Mas, na verdade, a jogada do Zelensky era acreditar que a União Soviética Não ia fazer. não ia peitar a OTAN. Sim. É isso, né? Então, e ali foi uma jogada calculada e é probabilístico o treco. A guerra, ela é sempre determinada, mas ela se move em conceitos de probabilidade. E ali os dados foram Mas também jogados. não tem guerra, não tem fragilidade, não tem movimento que tem a ver com a inabilidade, o desconhecimento e a incompetência de determinados governantes? Então, existe, eu acho que o Luan deve lembrar disso, que a gente teve um encontro lá nas nossas aulas sobre um teórico, o teórico que é o teórico de cabeceira do Putin, Alexander Durgov. Inclusive, a filha dele foi assassinada num atentado, explodiram, era para ele ter morrido. A filha dele estava no carro, ele sobreviveu, a filha morreu.
Esse cara, ele tem ele é um filósofo e ele tem uma obra que se chama O Quarto Poder. E onde ele e esse livro se tornou um dos livros de cabeceira do Putin. Lá o Putin exercitou a crença que aparentemente é uma das crenças mobilizantes dele, além do amor pelo dinheiro, etc, etc. Uma das crenças mobilizantes dele é que o Estado russo é um Estado que está sob ameaça. E a ameaça do Estado russo não é só a derivativa de impedir que o acesso ao porto seja dado, Sim. ou isso, etc, etc. É um modo de vida, a operação ocidental atacando de todas as maneiras os valores e o reconhecimento e a Comendo posição, pelas beiradas. a posição do Estado russo. Então, é uma teoria filosófica potente que esse cara tem. Vai ser muito difícil de ler, porque ele mistura, inclusive, temas angelicais. Tá? Ele mistura temas angelicais com um fino olhar político e um olhar de lugar histórico herdado do território russo que está sendo lentamente comido e desmobilizado. Se você for para a China nos dias de hoje, você tem um crescimento do nacionalismo chinês intenso, nacionalismo inclusive bélico, que fala a mesma coisa, não só que a China tem direito e é um lugar herdado, como uma série de áreas adjacentes, entre as quais o Tibete e outras assim, elas devem ser incorporadas ao território chinês por uma questão de proteção ao Estado comunitário, à comunidade chinesa, né? Ao pensamento, ao modo chinês de O Império operar. de Qin deixou de ser o Império de Qin? Como é que é? Eu acho que Desculpa. algum dia o Império de Qin deixou de ser o Império de Qin? Houve Eu uma acho que não. temporada, não, houve uma Eles ficaram temporada que fracos. não, houve uma temporada que quando a Inglaterra bombardeou a psique, a guerra dos Boxers, a guerra do ópio ali, bombardeio chinês, houve uma fratura da psique chinesa durante uma boa temporada, mas ela já se recompôs. Agora, Então, essa questão, tá subindo de novo. Então, essa questão, Carla, que você coloca, eu acho que é muito simplista a gente falar da guerra, porque em últimas circunstâncias, por que Israel nunca aceitou a ideia de Jerusalém, por exemplo, ser uma capital de dois países, do Estado da Palestina e do Estado de Israel? eu sei essa. Por quê? Sabemos, mas nos calamos. Então, Porque fala, não é Paulinho. trivial e é complexo. Acender Fala. uma vela para cada uma. Então vai. Isso. Não é um fenômeno trivial, e é um fenômeno extremamente complexo. Eu acho que a gente tentar chegar na base, no arcabouço desse conceito, beira o impossível, porque possivelmente existem conceitos e ideias diferentes que movimentam esse motor. Quando você deu o exemplo do livro de cabeceira, de novo, ideia. Me parece que a todo tempo eu estou quase deificando a ideia, a informação aqui, porque me parece que são ideias guerreiras. Mas você anda correndo um risco, você está andando no fio da navalha nessa história de levantar um altar para o dado, para a informação. Sempre. O Paulo, e você? Mas aí, desculpa, Luan, termina só para puxar o Paulo um pouquinho. só para completar, o que fica comigo é assim, né, numa visão mais pragmática. Hoje a guerra é um motor político-econômico desenfreado, ela move zilhões de dinheiro pelo mundo, e só por isso, qualquer ideia a posteriori justifica. Não importa. Ela está hoje intrínseca ao maior construto social que a gente criou, o dinheiro. Esse é um ponto. E o outro ponto é que, para mim, não existe o conceito de guerra moral. Eu posso te explodir com uma bomba, mas eu não posso te envenenar. Isso soa quase como uma piada de extremo mau gosto, a la Coringa. Não, Luan, eu não acho não. Eu acho que assim, dentro das circunstâncias que a gente ter o justum bellum, a gente ter as regras, porque tem, né? A gente não terminou de passar porque não deu tempo, mas tem as regras da pré-declaração da guerra, as regras da organização da guerra, as regras do pós-guerra, inclusive com culpa, reparação e castigo, e as retomadas em tempo de paz. Eu acho engraçado. A gente arruma tudo, põe um monte de regra, e daí, cumprida a regra, estão liberadas as bombas. Mas é escola, né? Assim como em Uruk, já foi moral você cortar o dedo do escravo do senhor que te feriu. Esse conceito de moral na guerra, tempo e histórico, ele é tão escorregadio,
é tão fácil bater nele que me parece Mas, esquisito que nós mas ele é tentemos formar mas um ele é conceito em cima necessário. dele. Mas ele é necessário. A Dado guerra é que a amoral. Não, mas assim, assim, a guerra em si não é nem moral, nem não moral. Ela é amoral, como você bem disse, mas o que não significa que as regras de conduta não sejam necessárias. Paulo, mas deixa eu puxar um pouquinho para o Paulo, que o Paulo abriu o microfone ali, depois a gente volta para você se despedir. O que você ia falar quando eu falei da dupla capital? Complicado. Tem vários pontos aqui que daria, inclusive, para a gente fazer um episódio ou dois sobre, mas se eu fosse resumir bastante, nossa, vão me bater, mas eu estou preparado. Eu acho que tem uma mistura. Eu acho que não, eu realmente acredito que tem uma mistura do legado sionista na sua essência histórica. E trauma geracional por conta do que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Esse trauma geracional abriu uma ferida psíquica que coloca parte do povo judeu e, sobretudo, também povo judeu em Israel, os israelenses, em um medo desmedido de aniquilação, porque você tem a construção do inimigo comum atrelado a toda a carga xenofóbica histórica de aniquilação de um povo que não foi resolvido psiquicamente em relação a esse povo. E isso abre o precedente. Se querem nos aniquilar, então é justificável e moral que nós façamos isso primeiro em legítima defesa. Isso é só um layer, é uma única camada. Existe ainda a camada teórica sionista, que eu não me sinto totalmente ainda pronto para falar sobre ela, porque ela vai, inclusive, ela começa em 1917, ali, durante a Primeira Guerra Mundial, e ela vai se alastrando ao longo de diversos processos históricos, com diversos teóricos, filósofos, que justifica a criação do Estado de Israel e por aí vai. Mas eu acho que ela, do ponto de vista psíquico, ela está muito embebida nesse medo. E é um medo muito primitivo mesmo, de que a qualquer momento... E eu diria que, dado o fato deles terem sido exterminados em massa na Segunda Guerra Mundial, bastante concreto, né? Bastante concreto. Sim, mas mas é que tá. Por mais que você tenha a justificativa moral deles, isso não significa que essa moralidade ela é uma moralidade válida Paulo, universalmente deixa eu só falando. te perguntar uma coisa. Tá. Se retirasse o poderio militar de Israel hoje, tá? Não teria Estado de Israel. Pois é, você entende? Então, a Mas aniquilação... você entende que tem um ponto aí também. Mas independente de qualquer Mas coisa... eles não deviam ter requerido um Estado americano e ter ficado num lugar, quem sabe, mais aprazível do que um deserto no meio de uma puta, de uma confusão, mas por tem- causa de uma terra. Mas não sei o quê? ali foi uma decisão, foi uma decisão acordada principalmente com os britânicos, acordada em momentos, Sim, momento porque pós-diáspora. não, então, porque a Inglaterra era dona daquele terreno, daquela Não, terra, mas não era uma confusão Não, já porque, tragédia de anunciada novo, naquela altura do campeonato? lembre de tudo. Já. Eles estão num pedaço que não tem petróleo, tá? Isso é que é o mais louco, apesar de tudo. E, independente disso, por isso que eu falo, nunca é fácil. Tá ligado a raízes históricas, pré-diáspora, né? Bem ou mal ali. Mas a faixa de Gaza tem saída para o mar. Então, mas tem uma série. Nós não vamos entrar nisso aqui Não, agora, não é porque nós isso. não estamos nem Não é capacitados isso. nem habilitados. Mas eu tenho a impressão de que, de alguma forma, para validar que eu sou forte e consigo me reerguer, eu vou para o meio do bochicho também, você entendeu? Eu vou desafiar as coisas como Não, elas Carla, são. isso é muito simplista. Isso é muito simplista. É muito simplista. Mas os sionistas, na minha percepção, quando eles Cuidado. começam a enunciar, não, eu não vou falar de nada que Cuidado. seja delicado. Mas eu acho que quando se começa a se organizar isso, a gente nem tem ainda especificamente o episódio da Segunda Guerra. Então, as coisas vão piorando à medida que isto vai seguindo, e não melhorando. A relação, inclusive, desses povos que estão em guerra. A relação. Então, a decisão tomada não melhorou a situação. Né? Pontos históricos. A relação não era ruim como é hoje em dia. E isso é uma coisa muito louca. A gente tende a achar que essa questão de alguns povos em conflito com os israelenses é uma coisa imemorial. Não, ela é muito recente. Inclusive,
no Líbano, na Síria, na própria Arábia Saudita, em vários lugares do Oriente Médio, a relação entre ambos povos, e aí cristãos, muçulmanos, ela era muito, não vou dizer fraterna, mas ela era muito normal, ela era muito recorrente. Isso tudo começou a piorar depois, sim, do surgimento do Estado de Israel e também junto com o surgimento do radicalismo islâmico. Então foram dois movimentos que aconteceram simultaneamente, não dá para dissociar um do outro, não dá. E assim, seria até uma temeridade nossa a gente se aprofundar sem estar preparado. Porque tem uma série de outras composições que eu insisto, são composições históricas, são composições étnicas, no sentido de etnias mesmo, que se espalharam num lugar que notoriamente é o ringue de boxe do mundo. Sempre foi. Sempre foi ringue de boxe. Mas isso não significa que a gente não tenha tido já vários conflitos anteriores a isso que envolveram... Eram tribais, eram bem mais que tribais. envolveram, por exemplo, a perseguição aos judeus na Península Ibérica, nos anos 1500. Mas, de novo, eles não eram 1600. organizados politicamente em um território chamado de seu. Ali foi uma perseguição. A eles foi uma perseguição aos ciganos, foi uma perseguição aos romanis, povos O que mudou é que a gente tem uma Constituição de Estado. Exato. E isso habilita o Estado a declarar a guerra. Lógico, quem pode declarar a guerra... É uma teoria do Estado, né? Que é a teoria do Estado, porque senão ela não é guerra, é batalha. E não só do Estado. Ela não é só uma teoria do Estado. Inclusive, eu acho que a gente poderia fazer depois, mais tarde, um episódio sobre isso, porque dá pano para manga. E é uma mina aquilo ali. Um campo minado. Mas eu acho muito interessante. E aí você quer que a gente se jogue de cabeça nele, é isso? Não, eu já tô aqui chutando, a Kali, mandando ela calar a boca aqui em off, meu. Bom, Paulinho, passa a régua por hoje, 1h05 de episódio, só deu pra gente começar a levantar a ponta, e tema bom é isso, né, que ele fica no ar, inconcluso, sem nada, mas com coisa pra galera E aí vocês pensar. Comentem, né, arrebenta de comentários isso aqui. Pois é, né, espinafrem nós. Espinafrem ela. Sim, mas passando a régua, rapidamente, eu acho muito romântico e ingênuo a gente partir de um pressuposto universal do que é a natureza humana, porque a gente está entendendo o que é a natureza humana junto dos processos, das ferramentas, da tecnologia que nos permite fazer cada vez mais testes e experimentos robustos para entender o que é isso. Mas ainda existe a subjetividade que intrinsecamente é uma barreira de entendimento do que nós somos nessa essência de natureza humana. Se a gente vai chegar lá algum dia, eu não tenho resposta. Mas acho que é interessante também notar que, independente disso, independente de não existir uma ética universal, uma moral universal, até pelo menos aonde a gente sabe, eu acredito que não há, ela é apropriada, ela é instrumentalizada para justificar as guerras. Entender a dinâmica dessa instrumentalização, na minha percepção, é o que nos permite entender a razoabilidade de se fazer ou não uma guerra a partir de quais justificativas ela se forme. Por isso que eu estou dentro dessa noção da guerra justa, por pragmatismo, não por uma questão de princípios, mas por entender essa dinâmica tecnocrática de como que a guerra funciona, e também porque eu acredito que até então a gente não vê um horizonte de mudanças em relação às instituições do direito internacional que a gente tem hoje, que bebe muito ainda desse formalismo que a Ana tinha falado. Então, assim, é esperar para ver, mas a guerra, sim, ela se faz hoje um instrumento de manutenção do sistema, como o Luan colocou muito bem, que é o sistema capitalista, é o dinheiro, hoje, no que diz respeito ao status quo da guerra. É isso. Achou isso importante. Eu queria que o Luan voltasse para que... Volta, Luan. Paulinho, beijo. Tchau, Paulinho. Muito obrigada, meu querido. Como sempre, mandou muito. Mas eu queria que o Luan voltasse para que a gente pudesse caracterizar junto, porque estamos falando de natureza humana e você anda estudando tanta neurociência, tanta psicologia, toda hora está colocando a psicopatologia no jogo. A inteligência, o intelecto, a racionalidade não é da natureza humana? Bom, para começar, eu nem sei se vocês são homo sapiens também. É o meu primeiro ponto.
Ela com certeza não é. Eu ainda tô tentando descobrir. Ao contrário, ela é, eu sei lá. Não, porque eu não sou da mesma espécie que ela. Eu sou uma mistura de inteligência artificial com ET. Olha a minha cara. Ah. E a outra coisa é não sei. Como o Paulo disse, é muito difícil definir a natureza humana. E a ideia de universalidade de natureza humana me parece um pouco bizarra. Quanto mais eu me aprofundo, mais esquisita ela parece. Mas é porque E as diferenças estão na cultura, não na natureza, né? Mas não sei, cara. o intelecto humano é da natureza. Ele não Eu veio fico com um pensando, cara, advento de outro planeta. Se a se os gente está com o blocos, ó, QI, se a gente está com o QI sendo derrubado, isso porque né, progressivamente o nosso QI vem caindo, significa que nós estamos ficando menos humanos, então? Ah, isso eu já te falei que ai, sim. ai. Mas aí vocês estão definindo humanidade pela inteligência. Pois é. O pouco que foi isso que a gente fez no episódio do que nos torna humanos, mas tudo bem. Mas o que eu fico pensando é o seguinte, né? A nossa carga genética é tão vasta e a gente expressa tão pouco dela, e o ambiente tem mudado tanto e tão rápido que eu não sei dizer se novas conformações de inteligências que já são inoculadas em nós e não são expressas porque o ambiente não colabora, poderão vir a ser. E isso pode mudar o jogo por completo. Eu nem sei se toda essa onda de modificação comportamental geral, esse boom de psicopatologias que a gente vê, já não é uma possível expressão desse fenômeno. É uma boa, Luan, e fica aqui um convite para um próximo que a gente vai fazer. As emoções estão se tornando tremendamente incômodas para o ser humano. Elas não estão cabendo mais na organização de mundo. A gente vai fazer um episódio, Carla, pode ser o próximo episódio sobre isso? Vamos fazer? Vamos nos organizar. Vamos nos organizar para isso? Mas Porque eu vou deixar uma provocação moral. Posso deixar um tchau moral? Pode. Tchau, moral. Um tchau moral a todos vocês aqui que vão assistir esse episódio. Para vocês verem como todos nós temos morais internas que justificam algum tipo de violência. Eu duvido que nenhum de vocês não sinta prazer ao ver alguém levantando o braço a 60 graus, fazendo uma referência clássica ao nazismo e tomando um soco na cara. Todos nós sentimos esse prazer, a não ser os nazistas, talvez, e entendemos ele como justificadíssimo, bem feito. Não, mas a gente aceita a perseguição a qualquer um que se manifesta contra aquilo que a gente acredita. Eu sei que as cadeiradas que a gente viu. Eu ia falar disso. Você tirou. Como assim você tirou de mim, cara? Era isso? Eu falo, gente, cadeirada. Só quando eu sei uma cadeirada, eu tô achando bem bom. Cadeirada, demissão, né? Afastamento de presidência do conselho, queima coletiva na pira da fúria das redes sociais. Sim. Mas aí eu acho que assim, é uma outra coisa. Ao mesmo tempo que a gente se regozija, e eu tô insistindo nesse ponto porque eu tô pensando seriamente nisso. O quanto as emoções... Mas aí a gente voltou a falar de violência. Não, mas assim, mas independente disso, a guerra é regida por um conceito racional, ela é praticada num conceito racional. Mas me parece que a guerra foi feita para dizer, ó, a gente não está sendo violento, a gente está se organizando para matar um ou outro sem violência. Não, eu acho que é o contrário, né? A guerra, ela se estruturou a partir do momento que o Estado precisou ter um monopólio da violência, ao contrário. Sim, mas um monopólio moral. Então, não é monopólio moral, meu amor. É amoral o treco. Ah, que seja amoral, que a gente não valide essa questão. A violência, de uma certa forma, rompe com esse conceito. É a organização necessária. Agressividade e violência nunca foram morais. Em algum momento foram? Claro que você está querendo validar aqui a cadeirada? Claro que são. É o que o Luan está falando. A moralidade, ela não é alheia à violência. Ela, pelo contrário, ela incorpora a violência, ela encapsula, a justifica e dá uma utilização final formal. E é aristotélico, é o final formal da violência, é esse. Ela é institucionalizada porque ela é aprendida como necessária. Ela pode não ser querida, mas ela é necessária. É a mesma coisa da fome. Você tem prazer em ter fome? Não. Você tem prazer em comer. Ninguém tem prazer com a violência. Mas todo mundo se utiliza dos resultados dela para alguma coisa. Com a violência, tá, enfim, mas também tem alguns malucos que têm prazer em ter fome, né? Adoram ajudar aquelas coisas, tudo bem. Mas o que eu quero dizer é que, assim, em teoria, a violência, ela tem um porquê
que existe um benefício nela, e um benefício que é percebido como um ganho, como um prazer. Então, assim, Inclusive, para corroborar isso, para o nosso público, tem aquele filme Laranja Mecânica, que ele trata justamente sobre a importância da violência quando o Estado ele quer tirar a violência do indivíduo, violentando esse indivíduo. Ou seja, a violência individual ela serve justamente também para delimitar até onde essa alteridade pode como é que eu poderia te dizer? Intervir sobre a sua agência e sobre a sua individualidade. A violência ela é extremamente necessária, ainda que ela seja moralmente questionável, e deve ser moralmente questionável. de novo, Porque ela é um instrumento, né? É, E, porque de eu novo, acho que a guerra é uma solução dada para isso. é o próprio caso. O caso individualmente é horrível, coletivamente é necessário. É isso. Ai, Gente, ai, ainda bem, Paulinha, mas beijo. individualmente é horrível, mesmo que a gente deseje muito. Então tá bom. Então é isso, pessoal. Ai, que Ficou coisa, né? Difícil esse episódio de guerreando. hoje. Porque Força você guerreira. faz um monte de coisa horrível e você não deixou falar do que eu quis. Força Beijo, guerreira. tchau. Força guerreira. Fica feliz aí. Tchau. Eu não pisei no seu tênis branco. Beijo. Ainda bem, seu de soco.